The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo a mais um webinar da Fronius, nosso primeiro webinar do ano. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Solar Configurator, né? Apresentar essa plataforma, que a maioria de vocês já deve estar familiar. Agradeço a presença de todos, né? Bastante gente se inscreveu, agora já no comecinho do ano, então já começando com toda a energia aí. E esse ano a gente planeja muitos webinários, né? Bastante treinamento, pessoal, muita coisa legal tá para vir. Então, aproveitem do webinar para tirar suas dúvidas, para conhecer o conteúdo. Também, se perder alguma coisa, algum detalhe, o webinar depois vai ficar disponível no YouTube, em outras plataformas para vocês acompanharem depois, então não precisa se preocupar se perder algum detalhe. E a gente vai começar aqui. O Bruno vai estar no chat, né? Então, quem está apresentando sou eu, Maurício Ritter, né? Do time do suporte técnico. E está comigo também aqui o Bruno Lopes. E ele está aqui e vai auxiliar em algumas perguntas e também está no chat. Então, durante a apresentação, pode ir encaminhando suas dúvidas no chat, que ele já vai respondendo simultaneamente. Dependendo da pergunta, se talvez for uma coisa mais complexa ou fora do contexto, não dê tempo de responder durante a apresentação, mas no fim da apresentação, após encerrar a apresentação, a gente continua mais um pouco aqui, respondendo alguns questionamentos. Se seu questionamento não for respondido, depois também no final tem o nosso e-mail de contato aqui do suporte técnico. Caminha sua dúvida por e-mail e a gente vai responder também da mesma forma. Legal? Então vamos começar aqui o webinar. Então, Solar Configurator. Acredito que a maioria já usou essa plataforma, ela está disponível na mesma plataforma de monitoramento. No SolarWeb você tem acesso. Depois a gente vai fazer uma navegação ao vivo aqui, verificar todas as funções. Mas basicamente, para que é o Solar Configurator, né? Então, visualização simples. Quem conhece o antigo Solar Configurator, né, essa nova versão é o Solar Configurator 4.0. A antiga plataforma tinha vários recursos, você conseguia colocar inclinação, irradiação, a localidade da instalação. Porém, por ser online, né, ela é uma plataforma online, você não precisa baixar um software para utilizar, mas em contrapartida ficava um pouco lento para ele carregar todos os valores, fazer os cálculos, então era uma plataforma que era um pouquinho lenta. A ideia dessa plataforma foi simplificar, né? Então a função dela é te auxiliar na escolha ali, quantidade de módulos, verificar todos os parâmetros elétricos de cada inversor Fronius, porém de uma forma muito rápida e simples, né? Então essa mudança da plataforma original para essa melhoria do Solar Configurator é essa visualização simples, né? Você acessa, a gente vai ver que é bem simples mexer, em alguns minutos você já tem uma configuração para você poder encaminhar talvez um orçamento ou pensar na escolha do inversor. É simples e estável, né? Ela é bem estável, com alguns cliques você já percebe que ela é muito dinâmica e rápida, né? Não trava. Tela ajustável, então hoje tudo que a Fronius está fazendo no sentido da parte da internet, acessibilidade, é multiplataformas. Você pode acessar o Solar Configurator tanto por celular, computador, tablet, e ele vai se ajustar ao tamanho do seu aparelho. Então, às vezes você está em campo, precisa verificar uma configuração do inversor, você pode acessar pelo seu próprio celular sem nenhum problema. Né? E melhor performance. Então, devido a todas essas características, o acesso do usuário fica muito amigável, ele consegue configurar de uma forma bem fácil. Né? Então, o que é o Solar Configurator 4.0? Também para quem nunca usou e quem não conhece a ferramenta. Ela é uma ferramenta online, então não é necessário download. Você entra no site, eu vou mostrar o caminho mais para frente aqui, acessa a plataforma e já começa a utilizar, é bem rápido. Layout individual por inversor. Nela você não monta strings para 5, 6 inversores de uma vez, de uma planta. Você monta inversor individual, depois você replica isso para a quantidade de inversores que você precisa. Cálculo de strings. Né? Então, o intuito dessa plataforma é te auxiliar no cálculo de strings. Você vai verificar eletricamente o que pode e o que não pode, né? Quais são os limites. A plataforma ela não visa performance. Né? Para você ter a performance, você precisaria de várias informações, igual o anterior tinha. Então, você precisa de inclinação, irradiação, localidade. Então, o intuito aqui é cálculo de strings, te auxiliar no que é possível fazer com o inversor. Né? Por isso é mais fácil e rápido. Então você consegue acessar de forma fácil ali as informações sem precisar de muitas informações. Então talvez uma escolha inicial de um inversor, entender qual seria a melhor opção. Né? Então agora a gente vai para a demonstração ao vivo, mostrar aqui algumas funções e como que a gente acessa. Então, aqui vocês conhecem, né, o SolarWeb.
para acessar a plataforma SolarWeb, www.solarweb.com, no seu navegador, e você vai acessar a página. Essa é a página inicial, né? Mesmo sem fazer o login, sendo já usuário SolarWeb ou não, você já vê aqui na parte superior que você tem a função Solar Configurator. Então você pode acessar por aqui. Vamos clicar aqui primeiro sem fazer o login. E aí tem a opção do Solar Configurator. Vou clicar aqui para a gente acessar ele. E ele vai carregar a página do Solar Configurator. Carregando os dados aqui. Então essa é a plataforma, né? Visualmente como ela é. Você vê aqui, então, uma visão geral, né? Na coluna aqui de módulos, PV módulo, você tem as funções do módulo, temperatura, a gente vai navegar em cada uma dessas, e nessa aba basicamente o inversor. Nessa aba geral, né, você tem o título do projeto que você pode alterar, mas aqui embaixo é referente à aplicação de baterias, né, quando você tem um sistema de armazenamento. Aqui no Brasil, por enquanto, nós não temos, né, essa tecnologia Fronius, né, como nós temos na Europa, então isso aqui é aplicado para o mundo todo, mas se você quiser talvez fazer uma utilização ou verificar, esses aqui são os dados, né, a gente não vai entrar nesses detalhes nesse webinar. Aqui na parte de cima você tem a opção de login, né, que você loga, você tem também acesso logado, você consegue colocar suas informações da sua conta, e você não for usuário ainda, você pode se registrar, tá? Quanto à linguagem, ele é bem intuitivo, né? São linguagens que a gente utiliza no dia a dia, o pessoal que já trabalha na área de fotovoltaica já está acostumado, é bem fácil de utilizar, bem intuitivo. E tem inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, mas não tem ainda português, tá? Mas é bem fácil de usar, a gente vai utilizar agora aqui, acredito que não vai ter nenhum problema utilizar em inglês mesmo. Né? E tem alguns tópicos de ajuda aqui também referente ao Solar Configurator. Legal. Vamos lá, agora primeiro, né, começar como se a gente estivesse fazendo uma configuração aqui para a gente utilizar a plataforma. Utiliza um módulo, né, então você tem uma lista de módulos, de vários fabricantes de módulos, né, internacionais do mundo todo aqui, que você pode utilizar. Caso você não encontre algum módulo que você utiliza, também tem a opção aqui embaixo que a gente já vai mostrar, de encaminhar o datasheet do módulo e os detalhes para serem adicionados. Então, é bem versátil também, sempre vai estar atualizado, porque é atualizado pelo próprio fabricante ou pelos usuários, tá? Então, vou pegar um módulo aqui, aleatório, no caso, esse da Canadian. Aí vai carregar aqui os dados, automaticamente ele busca quais os modelos esse fabricante possui, né? Então, no caso, a gente também pode escolher aqui nessa lista qual o modelo que eu estou utilizando, que ele já vai puxar os dados elétricos e as características. Então, tem vários aqui. Eu vou mostrar mais aqui ao fim da lista, vocês vão perceber a diferença de cor. Né, tem bastante modelo aqui. E depois dessa lista tem essa parte preta e depois fica cinza. Né? Toda vez que um módulo ele é atualizado, ou que ele saiu de linha, ele fica cinza. Mas ele ainda está aqui, então se precisar utilizar uma versão mais antiga, que mudou, ele vai estar mais abaixo, mas aqui em cima são os que são atuais. Né? Então a gente pode pegar por exemplo, aqui um módulo. Aqui, né, quando você vê, você tem um e-mail nessa parte aqui indicando alguns detalhes do inversor. Na parte de baixo tem database@fotovoltaicaforum.com. Então, nesse e-mail você pode encaminhar o datasheet do módulo que você não encontrou, né, ou se tiver alguma divergência de valor. Você acessa aqui, encaminha o datasheet, pode ser o próprio fabricante ou o usuário, que a Fronius vai avaliar e fazer a inserção do módulo se tiver todas as informações. Então, fica sempre atualizada a plataforma. Para ter as informações do módulo que você escolheu, você clica aqui e aí você vai verificar todos os dados, seriam os dados de datasheet que foram inseridos nesse módulo, verifica se está de acordo, né? Então talvez se você não encontrou o módulo, você pode pegar um parecido e comparar os dados. Então você tem essa função também. Né? Eu estou fazendo essas funções aqui sem estar logado na conta, mas quando você loga, eu vou fazer aqui o meu login. Então, vou entrar com a minha conta. Quando você acessa a sua conta, você tem suas instalações. E aqui na parte de baixo você também consegue acessar o Solar Configurator, né? Ele está aqui na parte inferior da tela. E você consegue acessar aquela mesma página, só que agora logado.
A diferença de você estar logado, você consegue também salvar os módulos agora como favoritos. Então, se tem um módulo que você sempre utiliza, que você utiliza nas suas configurações, tem essa opção aqui, né, da estrela, ele já fica na sua lista de favoritos. Né? Outra função que tem também é aqui você clicando aqui nesse adicionar, você não encontrou o módulo, talvez não tenha o datasheet, ou precisa de uma configuração antes que ele seja adicionado, você pode digitar manualmente todos os dados do seu módulo utilizado. Né? Então aqui você digitaria manualmente e adicionaria aqui nessa lista para você utilizar nesse projeto. Né? Então também tem essa opção. Ok. Agora, vamos aqui adicionar, vamos primeiro então selecionar o inversor, depois a gente vê a quantidade de módulos, né? Então aqui você tem os países, né? E a Fronius, a nível mundo, ela tem diversos equipamentos, talvez aplicáveis mais para um país ou para outro. Então no Brasil, a gente tem uma linha específica de equipamentos que a gente trabalha. Então quando você seleciona o país sendo o Brasil, você consegue ter acesso aos inversores vendidos no Brasil. Então, você pode selecionar aqui em Series por todos os inversores, né? Ou inversores antigos que não estão mais no portfólio da Fronius de venda, por exemplo, o Galvo, e ver aqui na lista ou escolher especificamente. Né? Escolhendo especificamente o inversor aqui, também você vai direto na família. Vou deixar todos os inversores, a gente filtra aqui por baixo, no tipo. Qual o tipo de inversor? Né? Então, a gente tem aqui toda a gama, né? Os inversores da linha Simo Brasil são esses inversores que está escrito 220 na frente, né? A gente tem o Simo Brasil 12, Simo Brasil 15. Você consegue fazer a seleção. Vou pegar um exemplo aqui, um inversor primo. Legal, selecionei aqui o primo. Aqui a gente tem as características do inversor primo, você consegue também acesso ao datasheet. Então aqui você consegue ver as características elétricas dele, que é o que vai definir, né, a utilização dos módulos. Legal. Escolhido o inversor, eu posso também escolher, aqui já tem algumas opções que apareceram embaixo, a gente vai falar mais para frente delas, mas eu posso escolher também pela quantidade de módulos que eu tenho. Então, tenho 24 módulos, é possível ligar no inversor primo, ele já vai deixar grifado aqui a fileira com a utilização de 24 módulos. Né? Posso fazer um overload aqui e utilizar um pouquinho mais? Pode também. Né? Então, eu altero. Se tiver verde, está dentro das características permitidas, né? Então você consegue alguma configuração com ele. Se você colocar algum valor que não está dentro da especificação, você vai perceber aqui que a indicação vai ficar em vermelho. Né? Atrelado também com essa configuração, né, indicando se é possível ou não, tem essa questão também da temperatura do módulo. Então, um dos fatores determinantes na seleção do seu módulo é a temperatura do local. Então, por padrão, o Solar Configurator já deixa um valor estabelecido, menos 10 a 70, que seria um range de segurança. Então aí você tem que observar quais são os limites históricos, né, da sua localidade. Então se você está mais para o sul ali, talvez você chegue com temperaturas mais baixas, talvez já chegou até menos 5 em alguma época, em algum período. Mas se você está no Nordeste, por exemplo, talvez você já pode colocar uma configuração um pouco diferente. Ele ficou em amarelo aqui, eu estou utilizando uma configuração diferente do padrão, né? Ele veio por padrão com número, eu alterei. Aí ele vai ficar em amarelo. Então eu posso utilizar uma configuração como essa, por exemplo. Legal. E nisso, conforme muda a temperatura, muda a possibilidade aqui embaixo, né? Se a temperatura for mais baixa, eu vou ter maior tensão na minha instalação, então por isso talvez vai limitar a quantidade de módulos que eu posso colocar aqui. Ok. Agora, eu tenho essa outra opção que é Inverter Ratio, né? Mínimo e máximo. Esse seria qual a porcentagem do inversor que eu pretendo utilizar. Se eu vou utilizar ele subdimensionado ou sobredimensionado. Então ele só vai mostrar os dimensionamentos que estiverem dentro dessa faixa, né? Aquele 20% de overload que a gente fala padrão, já está incluso aqui como padrão do software. Porém, os inversores Fronius, você pode utilizar, por exemplo, até 50% de overload ali, né, por datasheet, o limite. Então, você poderia também subir aqui o valor de overload, ele vai te mostrar outras configurações além daquela. Né? Então, conforme você coloca a taxa de utilização, em porcentagem, você vai conseguir ver aqui os resultados. Ok? Nome do projeto, né? Depois a gente consegue também criar um report, né? Um relatório das configurações que nós fizemos. Então, vou colocar aqui
webinar teste, o título da nossa configuração. Essa parte aqui, conforme eu comentei, é sobre armazenamento, baterias, né? Então, para dimensionamento de bateria em conjunto com o inversor, você precisa entender o perfil da carga, o consumo do local. Isso não vai se aplicar agora. Mais abaixo aqui, então, estão os resultados da nossa configuração. Então, assim, em 2 minutos, você selecionou o módulo, seleciona as temperaturas, o inversor e a quantidade de módulos, você já consegue ver o que é permitido para esse inversor em questões elétricas, né? Se ele atende ou não uma especificação e quais são as possibilidades, né? Então, você vê quantas possibilidades. O inversor primo ele é bem dinâmico, né? Ele tem uma faixa de tensão DC bem grande, então você consegue ter uma gama de seleção grande. Mas você consegue fazer isso para os demais inversores da mesma forma e verificar qual vai ser a melhor aplicação depois. Então, essa primeira linha está indicando aqui, né? A primeira linha indica quantos módulos está contemplado nessa configuração. Então, nessa fileira são 25 módulos, nessa fileira 26 e assim por diante, né? Quando eu seleciono aqui a quantidade de módulos que eu tenho, por exemplo, eu tenho 30 módulos com inversor primo, como que eu posso fazer? Ele já deixa grifado aqui para você nessa fileira quais as possíveis configurações. Aqui a gente tem também qual vai ser o valor total, né? Então, com 30 módulos de 330, eu consigo 9.900 watts, 9 kW, 9.9 kW. Isso dá um overload de 18%, né? Então, 118% da utilização do inversor. Então, você consegue ver também nesse quadrado qual o overload estimado com esse módulo, que ele já está desenhado. Essa segunda linha que a gente pode ver aqui tem um desenho de uma bateria, né? Ela seria referente aos cálculos de consumo e utilização da bateria, que no nosso caso não é aplicável, então a gente vai ignorar essa linha aqui porque a gente não está aplicando o inversor com bateria nesse caso. Então, no nosso estudo aqui, sobrou essas opções. Então, com 30 módulos eu tenho essas opções aqui. O que elas indicam, né? Então, a gente tem aqui A e B. A e B seria MPPT1 e B seria MPPT2. Então, no MPPT1 ligando 20 módulos, no MPPT2 ligando 10 módulos. Então, eu clico aqui também nessa configuração, ele vai mostrar o que foi calculado, né? Então, na string de 20, quais são as características elétricas em relação à temperatura que eu coloquei? Então, ali a gente vê que com 0 volts ele estimou 982 volts, né, aproximadamente dos módulos. Então, você consegue ver também se está muito próximo do limite, se não, se você tem que considerar uma certa tolerância de temperatura no local. Mas se ele está aqui nessas opções é porque ele atende todas as características elétricas do inversor. Então, se ele está na lista é porque é possível ser utilizado dentro dos dados que você inseriu. Legal? Você consegue também criar aqui, né, um report, você consegue criar um relatório das configurações feitas a partir dessa tela, e ele vai criar um arquivo aqui em PDF, depois você pode abrir, basicamente são as configurações selecionadas que estão mostradas nessa lista, só que de uma outra forma. Outras opções são indicadas aqui, né? Então você pode selecionar e da mesma forma clicar em cima para verificar os dados elétricos que foram calculados. E aqui tem um dado diferente, por exemplo, você vê que em alguns campos está indicado A mais B, né? É quando você opta por fazer a utilização de apenas um MPPT, né? E você faz aquele jumper utilizando o MPT1 e 2 em conjunto. Então, jumpeando a conexão A, o MPT1 com o MPPT2, você pode utilizar duas strings de 15 naquela entrada. Então, você está utilizando, por exemplo, no caso de uma orientação só, você prefere utilizar dessa forma. Então, também é possível. Clicando, ele vai indicar os dados elétricos. Legal. Então, temos essas opções. Aqui embaixo tem uma legenda simplificada do que está indicado aqueles símbolos, né, os desenhos, para ficar mais fácil a compreensão também. Então, essas são as funções aqui do Solar Configurator. Ele é bem prático de usar, bem simples, utiliza, né, a gente recebe aqui no suporte técnico bastante dúvidas sobre utilização de módulos, a gente sempre recomenda a utilização dessa plataforma para conferência. Casos também, às vezes, de suporte técnico, numa pós-venda, num caso, por exemplo, uma instalação, muitos perguntam assim, foi visitar um cliente, verificou que está estranho, ele pode fazer uma checagem rápida em campo também, não foi ele que projetou o sistema, talvez, o instalador, e ele pode verificar se a quantidade de módulos utilizada atende o equipamento, de uma forma rápida, sem ter que avaliar todo o projeto e fazer os cálculos. Ele pode verificar aqui se atende ou não,
Bem simples. Então, é uma plataforma bem versátil, já está incluso ali no monitoramento, né? Então, fica acessível ali para todos os usuários cadastrados ou ainda não cadastrados. Legal? Então, essa foi a parte aqui da utilização da plataforma e a visão geral do equipamento. Isso foi tudo, né? A apresentação, o software é bem simples, autoexplicativo, espero que vocês utilizem daqui em diante de uma forma mais clara, né? Qualquer dúvida também a gente fica à disposição. Aí vocês têm nossos contatos na tela, também tem o e-mail do pvservice.brasil, que é o e-mail do suporte técnico, que você pode encaminhar suas dúvidas, problemas de utilização, né? A gente vai estar à disposição para auxiliar. Obrigado pela atenção, aguardem informações, em breve vão ter muitos webinários novos, muita informação, a gente vai lançar bastante coisa legal esse ano e a gente fica à disposição para auxiliá-los, tá bom? Obrigado, um bom dia, boa semana e feliz 2018 para todo mundo aí. Tchau, tchau. A gente vai continuar no chat aqui por alguns instantes, então, se ainda não foi respondida sua pergunta, aguarda mais um pouquinho que a gente vai estar respondendo aqui offline. Valeu, bom dia, tchau, tchau.